Muito bem, efetivamente com o painel cidadão desta semana e como já anunciado, uma segunda parte com o professor Sérgio Tibiriçá Amaral, que muito abrilhantou na semana passada e nessa semana continua. Professor, semana passada nós falamos muito de respeito, de legalidade, de temor, de ditadura, né? de movimentos sociais. E nós temos, desde 2013 para cá, que aflorou esses movimentos sociais. Muitos têm se discutido se uma luta popular, se uma baderna, se um desrespeito às instituições, ao trânsito, ao comércio, enfim, a série da sociedade organizada. Isso representa a vontade do povo, mas em certo momento nós temos aí os black boys, o black body, bad, enfim, um monte de coisa. E que muitos alegam que está sendo até do próprio governo enxertando essas pessoas. Como é que o senhor tem visto essa questão desses movimentos e os objetivos perseguidos por eles? Bem, são movimentos muito diferentes, né? Na verdade, eu tenho vários movimentos de pressão popular. A pressão popular faz parte da democracia. Aqui mesmo na região nós já tivemos movimento contra o aumento do pedágio, já temos rodovias que foram duplicadas por pressão popular. Então, nós vamos separar as reivindicações que são justas, que estão, se o poder emana do povo, na Constituição, o artigo 1º diz que se o poder emana do povo, então o povo pode fazer pressão popular. Como foi o movimento pela anistia, como foi o movimento pelas diretas já. E a gente teve outros, uma série fora Collor, nós tivemos vários movimentos. Então nós precisamos ver aqueles movimentos que têm reivindicação, que têm pauta, que têm conduta, e outros movimentos que vivem na marginalidade. E com esses movimentos que vivem na marginalidade, que não têm uma proposta, que a proposta é o caos, esses nós precisamos separar e punir, nos termos da própria Constituição. Separar o joio do trigo. Porque há movimentos importantes, no Brasil há movimentos muito importantes. No Rio de Janeiro teve um movimento para a não destruição do Parque Aquático Júlio Delamare, que era um absurdo, total absurdo. Esse é um movimento importante. Agora, veja, qual é a reivindicação dos black blocs? Destruir agência bancária, destruir agência de carro. Isso não faz parte da legalidade. Então, esses movimentos, embora sociais, que estão à margem, estão mais para a área do direito penal, não dá para... Porque daqui a pouco nós estamos acertando aí as Farc, um grupo paramilitar na Amazônia, que a gente sabe como começa isso, mas não sabe como termina esses movimentos sociais. Por conta disso, na semana passada, a semana que antecedeu o início da Copa do Mundo, nós tivemos a greve dos metroviários em São Paulo. Uma greve que, para muitos da mídia, uma greve com o objetivo de tumultuar, porque os metroviários, eles vêm num crescente aí na questão salarial. Eles não tinham por que fazer a greve, mas ainda assim, se falou muito que era uma greve para atingir o governador Alckmin, né, porque eles estavam acima das outras categorias econômicas, com aumento em dia, acima da inflação, aquela coisa toda. E o governador soube conduzir com muita habilidade, não houve, houve sim uns senões, algumas demissões, mas isso deve ser reavaliado, e aquele negócio todo, porque o direito de greve também deve ser respeitado, mas nesse contexto a gente vê A ou B, ou C ou D, querendo se aproveitar de uma coisa legítima, professor. E isso também eu acho que é inaceitável nesse momento. Realmente, o direito de greve é um direito do cidadão e tem algumas categorias que são impedidas de fazer greve. E até mesmo o local de greve, isso é uma discussão que já é antiga na Suprema Corte Americana, desde os anos 40, que eu posso fazer greve em lugar público, mas eu não posso fazer uma manifestação num lugar que vai impedir, por exemplo, das ambulâncias chegarem em hospitais. O meu direito de greve ele não pode ser os direitos fundamentais, os direitos humanos em nível internacional, direitos fundamentais em nível doméstico, uma das características é a limitabilidade, são limitados por outros direitos. Então o direito de greve está na Constituição, tem assento constitucional,
O próprio Supremo já disse que até os funcionários públicos têm esse direito, mas o exercício desse direito, ele tem parâmetros a serem seguidos e obedecidos, porque senão isso foge da legitimidade e da legalidade da greve, como o próprio dissídio julgado pelo Tribunal da Segunda Região determinou. A ilegalidade da greve dos metroviários, inclusive... Abuso, tirou dinheiro lá provisoriamente, né, para pagar multa. Isso aí foi importante. E é importante isso, por quê? Porque no Brasil a gente tem que saber o momento de parar, de começar e de parar e de terminar. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio nas coisas. No Brasil, como começou em 2013, esses movimentos sociais que foram importantíssimos, agora a gente vê muita gente criando baderna por conta de movimentos sociais. Então é preciso ter limite. E outra, direito à greve é constitucional, ninguém discute. Agora, principalmente no serviço público e nos serviços essenciais, nós temos que garantir um mínimo de pessoas trabalhando. O metrô não pode parar, né? Ele tem que funcionar, então teria que ter uma... E daí eu acho que a justiça agiu bem. Ainda agora, mudando um pouco dessa condição dos problemas sociais, voltando à legalidade, professor. Lei de cotas para os negros em concurso. A mim, mais uma aberração. A mim, mais uma discriminação. Com todo respeito a negros, a pessoas especiais, a todos. Respeito enorme e sem limite a todas as pessoas. Mas, gente, a Constituição diz: todos são iguais à lei, são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, credo e assim por diante. Eu vejo, professor, nesse primeiro momento outra situação populista. Por quê? O negro, ele não precisa disso, porque aqui está a descriminalização. E outra, corre-se o risco hoje de você ter 80% para os mortais e 20% para as cotas, tá? Num concurso com 100 candidatos, com 100 vagas, o 81º é reprovado com nota 8,1, certo? O primeiro dos 20% é aprovado com 7,9. Nós afrontamos a Constituição. O que o senhor pensa disso? Principalmente essa lei de cotas, que talvez desnecessária nesse momento também. Bem, na verdade a política de cotas, chamada ações afirmativas, ela começa lá em 1961, quando o presidente Kennedy dos Estados Unidos faz um discurso e depois esse sistema é implantado por Lyndon Johnson. Nos Estados Unidos ele tinha um programa oficial dos juntos, mas separados. Ele tinha escola para negro, escola para branco. Depois começam os casos da Suprema Corte, o caso Topeka versus Alabama. Eu vou pedir só um minutinho para o professor, para a gente rodar o nosso comercial. O senhor continua nesse raciocínio. Só um minutinho, nós já voltamos.